Olá, meus irmãos do Culto no Lar, tudo bem? Hoje nós vamos gastar um tempo juntos, refletindo um pouco sobre a importância de sermos completos. O texto que eu separei, querido, está lá em Romanos 12, e eu queria que você abrisse lá em Romanos 12, vamos ler os versos 4 e 5. Romanos 12, versos 4 e 5. Diz assim: Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia, pela leitura da tua palavra, por tua presença em nossas vidas e por tua graça fazermos parte desse corpo vivo, desse organismo vivo chamado igreja e que nós sabemos que representa o teu corpo, sendo o Senhor cabeça desse organismo, nos fazendo assim, nos permitindo assim vivermos aqui nessa terra com a tua mente, com os teus propósitos, com a nossa pátria celestial muito viva e muito presente em nossas vidas. Nós te louvamos, te engrandecemos e pedimos que o Senhor se faça presente nessa reflexão, edificando assim as nossas vidas através da tua palavra. Em nome e por amor a Jesus, nós oramos com ações de graças. Amém. Queridos, é muito comum falarmos sobre Romanos 12 e também 1 Coríntios 12, quando nós queremos falar sobre a igreja corpo de Cristo, que é esse organismo vivo, tendo o próprio Senhor Jesus como cabeça e a união de todos os salvos em Cristo Jesus espalhados na face da terra como membros, como parte dessa engrenagem que nós chamamos como igreja. E aí eu queria conduzir essa nossa reflexão em duas direções. Primeiro, eu queria que a gente visse a importância de entendermos esse texto como igreja e como cristão. Então, primeiro nós vamos rapidamente refletir sobre a importância do texto e dos ensinamentos como igreja, e depois nós vamos finalizar refletindo na condição de cristão. A igreja, corpo de Cristo, ela é muito bem definida nesses dois textos, né? Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Mas, de forma geral, ela se encontra espalhada principalmente nas cartas paulinas, mostrando a importância do uns aos outros, de vivermos essa ligação, de estarmos conectados. Isso fica muito evidente quando ele externa essa verdade em 2 Coríntios 5,18. Vamos lá, em 2 Coríntios 5,18. Abra sua Bíblia e vamos ler 2 Coríntios 5, 18 e 19. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Tamanha a importância desse corpo, tamanha a importância de vivermos ligados, de congregarmos, de estarmos juntos, caminhando na mesma direção. O apóstolo destaca aqui esse ministério da reconciliação. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para a nossa reflexão é que, na condição de igreja, na condição de irmãos, de corpo, nós devemos sim nos preocupar uns com os outros. Mas não só quando nós estivermos inseridos na mesma igreja local. Às vezes nós estamos ali e um determinado irmão passa 1, 2, 3 semanas longe e nós passamos despercebido.
Então essa ideia é errada. Nós não podemos ter essa postura, na verdade. Nós devemos assumir esse princípio estabelecido pelos textos que nós lemos das Escrituras Sagradas, valorizando assim a importância de cada parte desse corpo. O corpo é um organismo composto de todos os cristãos espalhados na face da terra, como eu falei. Deveria ser natural, deveria ser supernatural a inquietação dentro do corpo quando alguma parte não está lá. Então, assim, vamos olhar sobre dois aspectos agora. A gente que está inserido no corpo, que está congregando, é natural que a gente sinta falta de parte desse corpo que se ausentou, porque não faz sentido a gente ter um corpo sem um dedo, não faz sentido a gente fazer parte de um corpo que está faltando o braço esquerdo ou o braço direito. Esse é um ponto de vista que a gente deve valorizar. Um outro é que também não deve fazer sentido para o dedo que está lá sozinho. Imagine, o dedo está por aí sozinho e ele deve por si só sentir falta também. E diferente da ovelha perdida, né, que Jesus cita como parábola, a ovelha está perdida e ela não sabe o que fazer, não sabe como voltar, então ela só faz gritar, berrar, pedir socorro, mas fica lá, porque ela não tem senso do que é certo, do que é errado, não tem direcionamento, mas nós somos seres pensantes. Então, tanto aqueles que estão inseridos na igreja em comunhão devem se inquietar com quem não está, como aqueles que estão lá fora, que foram alvo do amor de Deus, também devem se inquietar e sentir falta dessa comunhão, de estar junto, de congregar, de partilhar das bênçãos que é fazer parte do corpo. Então, como primeiro ponto de reflexão, eu queria que a gente refletisse, que a gente pensasse sobre a importância de estarmos congregados, mas também que a gente não esquecesse daqueles que não estão congregando com a gente como parte do corpo, que a gente se movimentasse, orasse e fosse resgatar. Esse é o propósito do Evangelho, do Ministério da Reconciliação. Segundo, eu queria desafiar a gente a pensar também na nossa condição como cristãos. Às vezes nós, individualmente, nós achamos que está tudo certo por estarmos indo aos cultos no domingo. E da mesma forma que o corpo não faz sentido se tivesse um braço, sem tivesse a perna, também não faz sentido a nossa comunhão com Deus em partes, fracionada. Essa comunhão fracionada ela só existe na nossa mente, mas não existe no propósito de Deus. Deus nos quer por inteiro. Então, da mesma forma que nós devemos nos preocupar com a parte do corpo ou o irmãozinho da igreja que está longe, nós devemos nos preocupar também com as áreas das nossas vidas que estão desorganizadas, porque Deus não quer algumas áreas das nossas vidas. Deus quer o nosso inteiro, o nosso todo. Nós temos o costume de dizer que o nosso Deus ele é santo, santo, santo. E já vimos aqui em algumas reflexões passadas que isso representa a totalidade da santidade de Deus. Então que isso também possa nos impulsionar a sermos filhos, filhos, filhos de Deus. Ou seja, filhos em sua totalidade. Não nos entreguemos por parte, nos entreguemos ao Senhor por inteiro. Que o Senhor nos abençoe.